Algumas coisas e alguns pecados nunca mudam. Os homens mudam, os comportamentos muitas vezes mudam, mas alguns pecados nunca mudam. Quando vejo esse dia de hoje, quando vejo o século presente, o mundo contemporâneo, o que eu tenho visto é que o acesso aos pecados sexuais se tornou algo muito fácil. Muito fácil. Quando você era menino, você queria acessar uma coisa dessas, uma pornografia, algo comum lá na minha época, mais de difícil acesso. Eu lembro que quando a gente entrava na banca, estudante, aquelas revistas de pornografia ficavam no alto, eram veladas, lembra disso? Por um plástico. Havia um pudor, havia um cuidado, havia um certo respeito às famílias. Isso era comum. Estudante, se você não era estudante, não viveu isso, eu vivi. E vi a evolução daquelas revistas descendo, daquelas revistas encapadas com plástico e tudo, e depois vi aquilo ali. Você está passando na loja, esbarrando naquilo, e na verdade agora você vê a promiscuidade no outdoor, no outdoor, a céu aberto, vendendo e divulgando prostituição e o pecado. Pensando nessa facilidade com que o mundo hoje aceita e tolera esse tipo de pecado, a promiscuidade sexual, lembra aos irmãos que 90% dos problemas de pecado nas igrejas, 90% dos problemas de pecado que tratamos na igreja, dizem respeito ao sexo e o casamento. Eu posso fazer uma estatística, talvez se eu tiver tempo eu vou escrever um livro e vou dizer, da minha luta no gabinete pastoral, 90% dela tem a ver com pecado dentro da igreja chamado sexo e com a questão especificamente do problema dentro do casamento. O IBGE diz que um em cada 3 casamentos está terminando em divórcio. Irmãos, olha a estatística, Rodrigo, se você não sabia, anota essa. 1 em cada 3 casamentos está terminando em divórcio. O adultério hoje, desde 2005, não é mais crime. Houve uma alteração da lei do Código Penal e o adultério não é considerado mais crime. Nem por isso o adultério deixou de ser pecado. E o adultério, na verdade, é o responsável por grande parte dos divórcios que nós hoje vemos formarem estatísticas nos cartórios. Até porque agora no cartório você consegue divorciar e com uma certa velocidade descartar imediatamente a sua relação matrimonial. Se percebemos o nível alarmante dessa prática pecaminosa que está se alastrando na sociedade, temos que reconhecer, irmãos, que o sexo e o casamento são, com certeza, um dos maiores presentes de Deus ao ser humano. O sexo no casamento, irmãos, é uma dádiva de Deus ao homem e ao ser humano, um presente maravilhoso. E é por isso que vejo que o diabo tem tentado tão furiosamente distorcer essa beleza do matrimônio. Não é à toa que esse doce e íntimo movimento da vida harmoniosa no casamento, que é a vida sexual, está sofrendo todo tipo de seta, todo tipo de dardo e todo tipo de intenção demoníaca para que esta relação não seja preservada, nem dentro do casamento e muito menos que se fique como pecado, por exemplo, relações de homem com homem e de mulher com mulher. Há um esforço mundial para que este ensino bíblico e de tradição da família seja abandonado em toda a nossa sociedade. Há empresas milionárias de sanduíche, de cerveja, empresas milionárias que estão botando capital e dinheiro para vender informação contrária aos ensinos que você propõe. É interessante que vai ser um esforço mesmo muito grande e está convencendo muita gente, mas muita gente que não se interessa pelo assunto, como nós aqui estamos, tantos que estão aqui em casa, a perceber o que de fato é o casamento. É de fato, irmãos, o Supremo Tribunal Federal hoje do Brasil, talvez uma das piores formações da história do Brasil. Porque para provar a ideia do casamento, entre pessoas do mesmo sexo, eles não tiveram a coragem de rever a expressão casamento. Se você estuda a palavra casamento, e qualquer pessoa douta na lei, ou estudando direito, e procurando as profundezas da raiz história da palavra casar, saberá que casamento, eu diria ali, como diz a palavra monogâmico, gamos, a palavra gamos, do grego casamento, é a união entre homem e mulher, a união entre macho e fêmea. Qualquer coisa diferente disso não casa, por isso não gâmico, não casamento. Mas nós conseguimos, talvez na pior corte da história do Brasil, e estamos vendo que é de fato, não tem nenhum medo aqui de dizer isso, eu estou assustado com o nível de nossa incapacidade intelectual de produção de justiça e de analisar as questões com seriedade. Países sérios pelo mundo inteiro estão tratando o assunto com seriedade, com profundidade, estão comprovando socialmente,
espiritualmente, né? Eu diria que dentro da questão da raça humana, que isto será e é um atentado ao futuro da raça humana. Quando nós percebemos o nível, então, alarmante pelo qual esse tipo de pecado cresce, se desenvolve em nossa sociedade, entendo que o diabo está, sim, interessado em destruir o casamento, formando uma geração de nossa sociedade absolutamente ignorante sobre o que o casamento é e sobre o que ele significa. A primeira palavra que quero dar na minha igreja, aqueles que me ouvem nessa noite, e talvez no futuro ainda me ouvirão, é: seja fiel, querido, seja fiel à aliança que Deus estabeleceu através do casamento. Pode colocar o próximo slide. Eu queria que você repetisse comigo, se conseguir ler o ponto número 1. Vamos juntos? Seja fiel à aliança que Deus estabeleceu através do casamento. Por que eu estou propondo isso? Irmãos, essa primeira palavra que quero dar, ela vai justamente na direção daquilo que eu estou propondo no tema desta mensagem. Ser fiel é dizer não à infidelidade. Você não pode dizer não à infidelidade aceitando ou acatando ou defendendo ou praticando aquilo que é, aos olhos de Deus, uma relação de infidelidade. E se queremos entender a fidelidade de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus em absoluta fidelidade. Vamos voltar ao princípio da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, 18 a 25, e vamos juntos entender o que Deus tem dito à sua igreja e a todos os homens de todos os tempos, de todas as eras, sobre como deveríamos nos comportar na relação, veja, monogâmica ou gâmica, né, do grego casar, do grego casamento. Gênesis 2, 18 a 25, a palavra do Senhor diz assim, na Escritura: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, diz a palavra do Senhor. Versículo 19: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Paro aqui. O homem ia dar os nomes dos animais e determinaria como eles seriam chamados. Versículo 20: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta é sim osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá. A palavra é essa aqui, gamos, né? Casamento, unir, a palavra é esta, unir, casar, macho e fêmea unidos. E se unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus. À luz do ensino sagrado, daquilo que aprendemos ser a revelação de Deus, ou aqui vamos abrir um parênteses, ou acreditamos na palavra ou não acreditamos, e ninguém é obrigado a acreditar, eu não posso impor isso a você. Essa é uma crença que eu tenho, eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, revelada pelo próprio Deus, e ela é o meu guia, pode não ser o seu. Mas se você diz que é cristão, e se você pratica a fé cristã, e se você entende o que o Evangelho é, então deve crer na Bíblia. E a primeira coisa que leio e entendo quando leio Gênesis 2,18 é que o casamento é complementaridade. Vamos repetir essa palavra? Complementaridade. Deus criou o casamento e nele, de forma única, o homem e mulher complementam um ao outro. Deus criou uma ajudadora adequada, uma auxiliadora idônea, com identidade do homem, não é? Versículo 18. É a ideia que nós temos do casamento, de que Deus fez aquela pessoa para aquela pessoa. Por isso, a ideia de idoneidade. Deus não criou um outro Adão, né? Deus não criou um outro animal ou mais um animal. Deus criou uma mulher para complementar o homem e resolver o problema da solidão do homem. Quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, Ele disse: você é ish, homem, e você vai receber complementaridade, ishar. Perceba que a palavra é só um prolongamento da palavra homem, ishar. Todo ish tem que encontrar o mishar. Todo ish foi chamado para encontrar o mishar de Deus, com a quem ele deve se complementar, se tornar inteiro, e a Bíblia diz que é com esta mulher que ele se tornará uma só carne.
Quando lê este evangelho, entenda então que na criação, homem e mulher foram feitos gamos, exclusivamente monogâmicos, um para o outro. Assim é também o casamento, exclusividade, monogamia. Essa complementaridade, total exclusividade, justifica hoje o que nós requeremos na Bíblia e analisamos no texto sagrado como monogamia. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a quem? A sua mulher, aquela mulher que Deus lhe concedeu. Se Deus tivesse criado 2 Adões, ao invés disso, poderia ter criado 2 Evas, isso não seria amor, seria narcisismo. É querer casar com si mesmo. Percebe o problema que estamos criando quando não interpretamos à luz do Evangelho o que Deus deseja com o casamento? Não é narcisismo, não é um amor, uma paixão por si mesmo ou por sua própria identidade. Deus propõe complementaridade. E todo tipo de desvio dessa postura será absolutamente adulterar. Aí temos a primeira expressão do que é adultério. Adulterar o projeto original de Deus. Quando alguém diz que o que está acontecendo hoje, ou o desvirtuamento do casamento, não é adultério, eu digo, esse é o primeiro adultério, que está até para antes da relação sexual fora do casamento. Pois o primeiro adultério é a adulteração daquilo que é a imagem de Deus, daquilo que foi soprado por Deus no homem e na mulher, quando agora, como casal, tem o dever de representar a imagem de Cristo e da sua igreja. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. Em Gênesis 1, 28 diz, e Deus abençoou, e Deus disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Isso me leva, depois da complementaridade, ao segundo ponto que já está na tela, né? Paradinho aí na tela. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é, o casamento é frutificar uma descendência consagrada. Se você ignora e não quer aceitar ou não compreende o que significa uma descendência consagrada, eu vou dizer que o fim do casamento é um dos propósitos e objetivos do matrimônio, é a procriação e a ideia absoluta, a absoluta ideia que nós temos de que o casamento visa a procriação. Pode voltar, por favor, estamos no primeiro ponto ainda, eu estou no primeiro ponto, número 2, 1.2. Volta a Malaquias capítulo 2, versículo 13, por favor, Malaquias 2, 13 a 15, abra sua Bíblia e confira como Deus deseja quebrar essa política que adultera o seu plano original. E todas as vezes que o homem adultera, modifica o plano original de Deus, consumado está a adulteração, consumado está o pecado na intenção de modificar a relação original de Deus. Malaquias 2,13 diz assim, Malaquias 2,13, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Agora vejam porque Deus não está aceitando o culto e não está gostando nada daquele choro de lágrimas de crocodilo. Aquele pessoal não está agradando a Deus, não há arrependimento. Aí ele coloca por quê? Versículo 14, Malaquias 2,14. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e quem? Entre você e a mulher da sua mocidade. Primeiro, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Sabe, irmãos, promessa de fidelidade no altar quebrado, ela tem consequências terríveis. Eu prometo amar você, honrar você, até que a morte o quê? Nos separe. Quando um homem quebra essa promessa de fidelidade, irmãos, ele só tem um caminho para sair do casamento, é pela morte. E se ele não sai pela morte, ele quebra a promessa de fidelidade. E o que Deus está dizendo é que, na verdade, isso entristece os céus e adultera o plano original de Deus. Versículo 15, agora acompanha o segundo ponto, porque Deus está triste. Não foi o Senhor que os fez um só, tornou-os uma só carne, a ideia de unir o gamos, o casamento, né, a gamia. Não foi Deus que os fez um só, 15, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que em um só? Unir-se-á, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. Agora, onde é que essa uma só carne acontece? Veja, ele desejava, versículo 15, uma descendência o quê? Consagrada. Deus está denunciando algo que não está acontecendo no casamento, cujo fim é gerar descendentes
Deus espera que a ordem que ele deu na criação, ao homem, ao casal, seja cumprida. Frutificai, multiplicai, o quê? Encher a terra. O casamento, irmãos, visa a frutificação. O casamento visa multiplicação. O casamento exige e espera, na palavra de Deus, uma descendência consagrada. Por isso que as mulheres, quando se apresentavam em quadro de esterilidade, iam ao templo chorar, e choravam e clamavam e pediam a Deus para mudar o seu quadro, porque elas queriam cumprir. Hoje, quantas pessoas estão e vivem em quadros de enfermidade, e há recursos hoje, buscam inseminação, e outros resolvem o problema da questão dos filhos na adoção. Mas o que Deus espera é que uma família cuide de uma descendência. Esse é o princípio aqui. Ele nem chega a dizer então somente a ideia de filhos, no sentido gerados no matrimônio, mas descendentes consagrados, gerados no cuidado do casal e do casamento. Veja o versículo 15. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Se a primeira palavra que determina o casamento, o gamos, a gamia, a monogamia, a exclusividade é complementaridade, o homem precisa ser homem, a mulher, mulher, e é macho e fêmea que fazem um casal e formam o casamento. O resto não é casal, irmãos, pode ser par. Casal não é. Estude a palavra, casal não é. Tem que inventar outra palavra e comece a brigar por isso, porque esta palavra é para macho e fêmea. Quando nós olhamos a complementaridade, a segunda palavra é descendência. Se você quer não adulterar o plano original de Deus e o casamento, a aliança matrimonial precisa ser realizada entre homem e mulher, celebrada por votos matrimoniais, confirmada através do ato conjugal, ou seja, o casal se torna uma só carne, e neste casamento há que se produzir e gerar descendência, filhos, como disse o Senhor, descendência consagrada. Após a união e confirmação da aliança pelo ato sexual, Deus espera filhos, filhos abençoados. Deus espera mais, Deus espera discípulos de Jesus. Deus espera que você instrua os seus filhos e os transforme em seguidores do Senhor, em discípulos do Senhor Jesus. Um casal não tem apenas a missão de acrescentar gente ao planeta ou de colocar gente no mundo. É papel do casal e dos pais cristãos, em nome de Jesus, acrescentarem na sua casa discípulos fiéis, seguidores de Jesus Cristo, amantes da palavra do Senhor. Se a primeira palavra para não adulterar o casamento é complementaridade, macho e fêmea, a segunda palavra é descendência e procriação. Mas vamos à terceira palavra, coloca lá a terceira palavra, já está na tela. O casamento encontra sentido na diferenciação dos sexos na união matrimonial. E aqui temos um claro comparativo do que é o projeto do homem de adulterar o matrimônio. Vamos ler Efésios 5, abra sua Bíblia, Efésios 5, 22 a 25, está na tela as anotações, e depois Efésios 5, 31 a 32. Veja na tela e vá abrindo o primeiro texto. Efésios 5, 22 diz assim a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a entregou a si mesmo por ela. Por esta razão, diz a Bíblia, versículo 31, por esta razão, diz a Bíblia, deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Veja o 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, veja a relação matrimonial, Cristo e igreja. O relacionamento entre Cristo e sua igreja é um modelo para o relacionamento do marido e da esposa. Esse é o princípio da origem, não só no Gênesis, mas agora, irmão Carlos, do Novo Testamento. Deus está propondo que igreja e Cristo e igreja representem a relação marital, marido e esposa, a relação matrimonial de um casal. O homem ama, lidera e se sacrifica como Cristo. Você entende que desvirtuar o papel do homem é desvirtuar o plano original de Deus? Entende o que eu estou dizendo aqui? Percebe onde o pastor quer chegar? O plano original no casamento é que o homem seja o homem e que ele seja o cabeça. Veja, o homem ama, é isso que diz a Bíblia, lidera, sacrifica como quem? Como Cristo. Agora veja a mulher. A mulher se submete e respeita como igreja a Cristo. Quando vejo esta relação respeitada, entendo claramente que qualquer coisa fora disto adultera a relação.
adultera o princípio, quebra a fidelidade. É por isso que não adianta vir com o discurso de que não há citação de homossexualidade na Bíblia, ou não há nenhum tipo de denotação contra a relação de pessoas se casando do mesmo sexo. Isto é adulterar o Evangelho e adulterar o princípio. E na verdade, irmãos, um princípio de criação, pelo qual o homem foi criado. O marido como Cristo, a mulher como igreja. Não se pode casar, veja bem, Cristo com Cristo, homem com homem. Isso não é amor, é narcisismo. Imagina a igreja com a igreja. Isso não é amor, é narcisismo. O que você precisa hoje é olhar para a complementaridade e esperar que Deus lhe traga aquela que é a solução, a idoneidade do casal. É encontrar na pessoa que Deus fez para você, naquilo que lhe é casamento, uma identidade conjugal. Não se consegue essa lógica fora do casamento espiritual. Nós precisamos inserir isso como está. Nós precisamos perceber isso na Bíblia e não permitir que sejam inseridos ensinos tais como homens ou mulheres podem se unir, sem que isso constitua para a igreja uma adulteração do plano original. Tentando entender isso, entendo que tudo isso é uma relação infiel e que devota total infidelidade a Deus e ao seu plano original. Por isso vamos colher o que estamos já colhendo. Vamos ao segundo ponto e vou ser bem claro para depois ninguém dizer que o pastor não ensina e que nós não seguimos a Bíblia. Nós seguimos a Bíblia, o mundo não. Nós seguimos a Bíblia. O segundo ponto da mensagem, pode passar o slide, é: não seja infiel à sua aliança com Deus. Não aceite ou pratique imoralidade sexual. Por que eu estou colocando isso agora? Porque aqui começa a relação de você trazer a palavra adulteração, adulterar o plano original, para a palavra presente, que é o pecado consumado, adultério. Vamos entender agora o segundo ponto, onde eu prego: não seja infiel à sua aliança com Deus. O sétimo mandamento diz respeito a muito mais do que alguns pecadinhos sexuais. O sétimo mandamento visa proteger a dádiva do casamento, promover o crescimento e o fortalecimento do núcleo familiar. Quando destruímos esse núcleo ou quebramos esse plano original, o que fazemos é devastar a família e acabar com o plano original de Deus. Se esse mandamento é muito mais do que simplesmente uma proibição de trair o seu cônjuge, e ele é essa proibição, mas ele é muito mais, então como eu posso fugir do adultério e como eu posso não praticar esse tipo de adulteração ou a consumação de um adultério? Marcos 7, vamos lá? Marcos 7, 21 a 23. Agora vamos à Bíblia, porque sem a Bíblia não há o que fazer. E os irmãos fiquem tranquilos que depois do culto, o irmão Rodrigo e Miriam vão fazer esse estudo chegar para os irmãos completo. O estudo chegará completo, com 13 páginas, referência bibliográfica, ponto por ponto e com o telefone do pastor para depois você poder reclamar comigo. Vocês vão ter cópia, não precisa anotar, é só prestar atenção. E quem pedir para o Rodrigo e Miriam vai receber uma cópia completa, viu, Rodrigo, do PDF. Porque isso aqui é assunto sério, isso é doutrina da igreja, e se isso virar bagunça aí fora, não põe na minha conta. O pastor ensinou o Evangelho de Jesus, e ele transforma. Ele transforma. Marcos 7, 21 a 23 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Destaque essa palavra, imoralidade sexual. É importante que você anote esta palavra e a destaque. Os roubos, os homicídios, os adultérios. Você percebe que está trabalhando os mandamentos? Percebe aqui? Todos os mandamentos estão aqui, com nomes diferenciados, com direções diferenciadas, mas eles estão aqui. Os mandamentos lá de Êxodo 20. A cobiça, percebe os mandamentos aqui? Versículo 22. Maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Marcos 7, 23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o quê? O homem impuro. Tudo isso aqui, irmãos, é uma fraude. Tudo isso aqui é negar o ideal de Deus. Tudo isso aqui é uma adulteração do projeto original de Deus. E nós temos que ter atenção a isso, porque é nesse tipo de vida que estamos mergulhando neste tempo e que nossos filhos e muitas nossas famílias já estão aceitando, e que nós temos que começar a orar, porque se nós não virarmos esse barco agora, amanhã é para lá que o mundo vai, para o adultério e para a adulteração do plano de Deus para a família. A palavra que, na verdade, o evangelista usou aí do texto, a palavra que ele usou é porneia, por isso que eu disse que você devia grifar imoralidade sexual. A palavra grega é porneia. Pode colocar de volta o slide, por favor? O slide.
Porneia é uma palavra grega com a origem para o português pornografia. Por isso você não pode ter e praticar pornografia, porque porneia é imoralidade sexual. Porneia, na verdade, para dentro da nossa fé e na tradução da Bíblia que nós cremos, quando nós traduzimos esta palavra para entender o que porneia significa, ela significa relação sexual ilícita, é porneia. Ela significa prostituição, porneia. Você diz assim, uma moça ali vendendo seu corpo é adultério. Exatamente, é disso que estamos falando. A palavra, ela é muito maior do que simplesmente estar casado e dormir com alguém fora do matrimônio. A palavra trata de relação sexual ilícita, prostituição, fornicação, que é o sexo mesmo quando não se está casado. Namorados praticam isso aos montes, e hoje, por isso Deus não tem abençoado os casamentos, porque já vão para o casamento todos corrompidos, né, já se entregaram em total desprazer à adulteração do plano original, e por isso então praticamos porneia. A segunda palavra que deve mostrar por que estamos adulterando o plano original de Deus, é porque aceitamos e não deveríamos aceitar, praticamos e não deveríamos praticar, e quando eu digo isso, é porque isso está comum hoje na sociedade. Nós praticamos o que o apóstolo Paulo chamou de arsenokoitas, vou corrigir a pronúncia, arsenokoitas, está aí a segunda expressão, 2.2, os irmãos conseguem ler aí? Dá para ler bem? Aqui para mim é quase nada, né? Arsenokoitas, 1 Timóteo 1, de 8 a 11, vá ao texto, esse texto, Paulo ressuscita a tábua dos mandamentos. Irmãos, que riqueza Paulo faz quando instrui o novo pastor Timóteo e ele começa a reler a tábua da lei. Paulo faz uma leitura da tábua da lei, uma leitura atualizada e contextualizada com aquele momento em que Timóteo está assumindo a igreja do Senhor. 1 Timóteo 1,8 diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Estão vendo a tábua da lei? Matar pai e mãe, está quebrando qual mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Está quebrando qual mandamento? Não matarás. Você percebe que Paulo vai sutilmente capturando que numa ação você quebra de 1 a 2 a 3 mandamentos. É isso que ele está fazendo, alertando as pessoas que o plano original, aquele encontro de Deus com o povo do Sinai, ele vem sendo quebrado e gradativamente adulterado, porque a igreja, veja, e os pastores não estão mais ensinando isso. E ele pede então, versículo de número 10, para os que praticam, versículo 10, a imoralidade sexual, veja lá, e o que, irmãos? Qual é a expressão ali? Não, na minha Bíblia não tem, tinha que ter, se não tem a tradução sua está faltando. A imoralidade sexual e os homossexuais, que palavra é essa? Arsenos coitas, isso é adultério. Quando alguém pratica imoralidade sexual e homossexualidade, ele se torna arsenos coitas, esse é o evangelho. Isso significa dizer que Paulo está resgatando explicitamente a ideia de que não adulterarás também envolve não somente um homem e uma mulher casados, tendo relações fora do casamento, mas a adulteração da relação homem com homem e da relação mulher com mulher. Isso está no texto. Não fuja disso e não aceite, não acredite em quem diz o contrário disso. Isso está no texto, esta é a palavra arsenos coitas. Quando Paulo diz que os sexualmente imorais e que praticam homossexualidade estão praticando adultério, Paulo sabe o que está dizendo, pois a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6,9, que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo 1,10, praticam imoralidade e adultérios, por isso não participam do reino de Deus. Levítico 20, versículo 13, plano original de Deus, Levítico 20, 13 diz, deitar-se um homem como se fosse mulher, é o que? Abominação. E nós achamos que o negócio está indo bem. Não está, irmãos. É uma adulteração do plano original. Eu não sou homofóbico, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não vou sair daqui quebrando o vidro da cabeça de ninguém e chutando ninguém pela rua. Eu vou dizer às pessoas, se elas estão praticando tal postura e me perguntarem, eu digo, é pecado. E é só o que eu tenho que dizer para você. Ficou claro? É pecado. Andar no pecado é problema seu. Ah, mas qual é o problema do pecado dele? Eu digo, eu tenho o seu pecado, tenho o mentiroso, tenho o fraudador, tenho o corrupto, tenho o homicida.
Aí você diz, então eu sou assim, sou assado. Não, é pecado. Eu estou dizendo que é pecado tanto quanto o homicídio, tanto quanto o furto, tanto quanto um mentiroso, um fraudador. Pecado. E nem por isso estamos aqui sendo condenados. Quando o juiz bate o martelo e condena um assassino, ele não está tratando assassinofóbico. Não existe isso. Até porque eu acho que ele tem medo do assassino, não tem? E se a gente tranca o assassino lá, é porque a gente tem medo dele. Mas a ideia é porque ele cometeu algo que quebra o quê? Um princípio de relação de nossa sociedade. Respeitem nossa fé quando dizemos que, veja, esse tipo de postura é pecado. Doa quem doer, ouça o que tiver que ouvir e viva como tiver que viver. A liberdade está lá, por isso o jardim tinha aquelas árvores, aqueles frutos, e Deus disse, não coma, mas nunca colocou um muro lá, até que o homem comeu. Entende o Evangelho? Quando leio um texto como esse, digo claramente que Deus desaprova todas as práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, e Deus afirma na Bíblia que isto é adultério. É adultério. Próxima palavra, Mateus 5, 27 a 30. Acompanhe, por favor. Mateus 5, 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Acompanhe o texto. Palavras que nos ensinam a entender o Evangelho. E já vamos caminhando para o final. Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Ouviram o que foi dito. Plano original. Não adulterarás. Mas eu lhes digo. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, anote essa palavra, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 28, qualquer que olhar para uma mulher para desejar cobiça, para desejar em seu coração sexualmente estar com ela, já cometeu adultério. Que palavra é essa? Coloca o slide para mim de volta. Eptumel, palavra grega eptumel. Vamos falar grego todo mundo comigo aqui, vamos juntos? Eptumel, já tem uma palavra grega que você sabe, já dá para ir para a Grécia fazer uma visita lá. O problema é que quando você falar isso lá, eles não vão gostar. Quando alguém diz eptumel, está dizendo que você tem intenção deliberada, sexual e sensual. Versículo 28, o significado então é desejar. Aí veja como quebra o 10º mandamento. Cobiçar. O 10º mandamento diz aqui, não cobiçarás o quê? Nem a mulher do teu próximo. Por isso, irmãos, que um mandamento quebrado, quebra um, quebra outro. E quem atentou contra um, quebrou o quê? Todos. Eptumel é desejar, cobiçar e ansiar o tal do pecado. Não é um pecado por um descuido tão somente. É um pecado desejado, planejado e deliberado. Lembra de Davi? Isso é adultério. Ele manda buscar a mulher, ele manda buscar o marido, ele manda matar o marido. Percebe que um abismo chama o quê? Outro abismo? Isso é eptumel. Por isso que Jesus Cristo disse, vai começar aonde? No seu coração. No dia em que você der lugar no coração, ali o pecado já se alojou, ali ele já se estabeleceu. A Bíblia diz que sendo o adultério uma questão do coração, o homem deve estar atento a esse pecado. Não significa, veja, que se seu coração estiver em paz e tranquilo, você pode sair daqui tendo relações sexuais com todo mundo, porque o teu coração não te condena. Não é o teu coração que te condena, quem te condena é a lei. Mas a deliberação do pecado começa porque você deu lugar no seu coração a esse sentimento de cobiça. O 7º mandamento, então, na sua gama de aplicações, por isso gamia, unir e casamento, tem várias direções. Primeiro, engloba sexo antes do casamento. Ele deliberadamente é contra a pornografia. Ele trabalha a questão do sexo entre pessoas do mesmo sexo e condena. Infidelidade conjugal não tolera. E lascívia no coração, o que o próprio Deus diz que já é adultério. Ficou claro então quando disser lá no mandamento da lei, não adulterarás, você entendeu o tamanho da responsabilidade? Não é simplesmente olhar duas palavras e achar que aquilo é simples, não. É uma infidelidade que envolve sexo antes do casamento, pornografia, pessoas do mesmo sexo se relacionando, infidelidade conjugal, lascívia, tudo isso é adultério. Para terminar a mensagem e concluir com um apelo ao seu coração, os que me ouvem aqui, o meu apelo é, nunca diga desse mal eu não padeço. Último slide, pode colocar? Nunca diga, irmãos, desse mal eu não padeço. É um tal de se achar santo e de achar que esse pecado nunca vai bater na sua porta, que você diz, isso aí nunca vai me acontecer. Irmãos, nunca diga isso. Seja humilde e peça a Deus sobriedade.
porque o nosso coração, irmãos, é enganoso. A palavra do Senhor diz a 3 grupos de pessoas, como essas pessoas devem se comportar. Fala primeiro aos que estão sendo tentados. Aqueles que estão sendo tentados, qual é a recomendação de Deus para resistir à tentação e não praticar adultério? Veja lá, palavra do Senhor. Vamos acompanhar aí 1 Coríntios, capítulo 10, de 12 a 13. O texto já está lá. 1 Coríntios 10, de 12 a 13. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para o quê? Olha para que não caia. Agora vamos ao 13, todos juntos o 13, lá na tela, todos juntos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam o quê? Tentados além, pode passar, do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o quê? Um escape, para que o possam suportar. Não diga que você não podia resistir. Né, Rodrigo, Miriam? Não diga. E não ponha a culpa em Deus. Deus sempre desejou, Paulo, Deus sempre desejou, Ruth, Deus sempre desejou o escape. Né? Renata, falei Ruth, vamos corrigir, né? É que a gente é tão igual também, né? Mas é uma benção. Deus não é culpado do seu tropeço. Ele lhe deu condições, você caiu porque você quis e aceitou a sua queda. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: por que caímos? Tiago 1, 14, 15, diz assim a palavra do Senhor. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o que, irmãos? A morte. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Urias não morreu à toa. Ele morreu porque o salário do pecado é a morte. O filho de Davi não morreu à toa. O salário do pecado é a morte. Quando entendemos isso e vemos como o mundo funciona equivocadamente do plano original de Deus, entendemos o que o adultério é. Vamos ver Provérbios 5, por favor. Abra comigo. Provérbios 5, a partir do verso 15. Estamos caminhando ao final já, irmãos. Provérbios 5, 15. Vou ler e vocês vão acompanhando. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Veja o verso 19, continue. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre lhe fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Porque, meu filho, por que meu filho ser desencaminhado pela mulher adúltera chamada imoral? Por que abraçar os seios de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem que examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente, diz a Bíblia, morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios 15, 23. Meus irmãos, fuja do caminho da mulher adúltera e viva a sua vida com a mulher da sua mocidade, aquela que Deus escolheu para você. 1 Coríntios 6, versículos 15 a 20, diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, 15. Tomarei os meus membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, porneia. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra quem, irmãos? Contra o próprio corpo. Versículo 18. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O Evangelho, irmãos, nunca poderia ser mais claro e mais objetivo quando diz a cada um de nós que não devemos tomar o nosso corpo e envolvê-lo em prostituições. O segundo nível de pessoas que quero tratar são aqueles que são, pode passar o slide, os que são rebeldes. Uma coisa são os que são tentados, outra coisa é aqueles que vão por ato deliberado e demonstram-se
conhecendo a verdade, praticam rebeldia. Você já avisou e ele vai. Isso já é rebeldia. Como Deus manda tratar os rebeldes? Veja o que diz a palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, a palavra do Senhor, em Tiago 4, versículo 4 a 10. Tiago 4, de 4 a 10. Você pode marcar esse texto da Bíblia. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz o quê? Inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça a quem, irmãos? Graça aos humildes. Portanto, para fugir da adulteração, do adultério, da imoralidade sexual, da prostituição, ele diz assim, versículo 7: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá o quê? Ele fugirá de vocês. Existe solução. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, alegria por tristeza. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o quê? Os exaltará. É tempo de vencer o adultério, irmãos, e a adulteração do plano original de Deus. Seja, na minha percepção, e este é meu apelo, seja um quebrantado de coração. Os quebrantados de coração são o terceiro grupo de pessoas com quem Deus relaciona e ensina a sua mensagem e propõe a sua visão de casamento e matrimônio. Deus quer alcançar os quebrantados e contritos de coração. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, um convite àqueles que têm o coração quebrantado e contrito. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se do quê? Imoralidade sexual. De novo, a porneia, 1 Tessalonicenses 4, 3, imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, com os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7. Portanto, diz a Bíblia, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, não rejeita o pastor ou o seu ensino. Eu nem preciso aqui ser aceito. Quem tem que ser aceito é o Evangelho. Mas rejeita o próprio Deus, que Deus lhe dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 8. A concluir esta mensagem, orar com a igreja, aqueles que me ouvem, peço: não adultere a pureza e o valor da aliança que Deus celebrou entre o homem e uma mulher. Não adultere o casamento, como a palavra de Deus nos orienta. Isso é adultério por si só. A Bíblia diz: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Você acha que eu estou lendo Gênesis, né? Não. Marcos 10. Marcos 10, versículo 10. Quando estava na casa novamente, os discípulos chegaram a Jesus, Marcos 10, 10, e o interrogaram. Aí vem a questão do adultério. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo o quê? Adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Pastor, o que isso significa? Aqui eu quero terminar dando um alerta à igreja. Significa que homem e mulher são uma só carne, versículo 8, Marcos 10. Significa que ser uma só carne é uma obra de Deus e não do homem, versículo 9. Coloca o slide, por favor. Tem esse slide aí. Ser uma só carne é uma obra de Deus e não do homem. Pode avançar. O homem não separa, irmãos, não pode separar o que Deus uniu. Está lá, ó. Aí você pergunta: pastor, mas ele diz que se eu me separei e casei com outra pessoa e ele ainda vive, comete adultério. Sim, versículo 11.
todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Nesse caso específico, afirmamos, o divórcio é tipicamente uma prática de adultério. E nesse caso se aplica também claramente o 7º mandamento. Agora a sua pergunta é, e as pessoas que se casaram 2 e 3 vezes após o seu divórcio? Irmãos, ao ler a verdade, coloca para mim o último slide. Ao ler a verdade revelada em Marcos 10, de 10 a 12, se você se arrepender e confiar em Cristo, se você receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que o levou na cruz, o seu castigo e tornou você justificado, você fará parte da igreja com a qual Cristo se uniu. Você faz parte com aquela que ele quis tomar por esposa, mesmo quando ela se mostrou infiel. Era dever de Cristo aperfeiçoar a sua mulher, a sua noiva, torná-la santa e irreparável. Como Cristo faz isso com o casal ou com a mulher que viveu no adultério? Atos 10, 43. Vamos ler todos juntos na tela? Atos 10, 43, lá embaixo. Todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Fique de pé em nome de Jesus aqui em casa e deixe-me olhar nos seus olhos e deixar uma palavra para você. Quando Jesus nos proclama este evangelho de forma tão radical e tão dura, a sua pergunta é, pastor, é para que eu tenha pavor, é para que eu tenha medo, é para que eu sinta pânico, é para que eu não me sinta perdoado? Não, é o contrário disso. Quando Jesus Cristo nos proclama esse evangelho de forma tão radical e diz que não podemos nos divorciar e casar com o outro, enquanto o outro cônjuge viver, o que Jesus faz é, ele abre a porta, através da proclamação desta verdade, abre um caminho verdadeiro para que aqueles que falharam nesta área de suas vidas possam, através do conhecimento deste grave pecado, buscar arrependimento para serem perdoados e salvos. Há salvação para aqueles que viveram no adultério ou se consideram estar no adultério. O que você precisa é se arrepender e entender que isto é pecado, mas que este pecado será cravado na cruz do Calvário. Graças a Deus o Pai, Jesus Cristo, fiel e verdadeiro Senhor, Salvador e perdoador dos nossos pecados, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que sabem que viveram ou estavam em condição de adultério, busquem perdão e digam, Senhor, eu tenho consciência, mas a esse pecado não tornarei mais, em nome de Jesus. O Cristo que perdoou o assassino, o Cristo que perdoou aqueles homicidas na cruz do Calvário, vai lhe dizer no grande e último dia, seja bem-vindo, perdoado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Que o Senhor a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, vamos orar? Feche teus olhos. Eu quero orar com você que está aqui e com você que está em casa, encerrando esta mensagem. Sei que ela é difícil, sei que ela é dura, sei que ela é forte, sei que ela é radical e pesada. Mas a única maneira de você se arrepender da condição de adúltero é reconhecer que é pecado, qualquer que seja, tudo aquilo que eu preguei. A adulteração, a porneia, a imoralidade, a homossexualidade, tudo isso pode ser vencido. Se crucificares este pecado lá na cruz do Calvário e permitires que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifique você de todo pecado.